Amém, queridos? Todos nós encontramos? Diz o texto da palavra do Senhor: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Nós já oramos, podeis assentar. O Gerson está que faz o sinal lá atrás para tentar regular o microfone. Eu com o microfone, ele tentando regular outro. Ô Senhor, está na bênção. Irmãos, semana passada nós começamos com esta mensagem e falamos a respeito da importância, queridos, da prontidão que deve haver na vida do crente de ouvir. Quando Tiago escreve essa carta e entra nessa parte, ele não está falando a respeito de algo sem importância, mas na verdade ao contrário. Tiago ele está chamando a atenção dos seus leitores para algo que, principalmente naquela época, e não é diferente para os nossos dias, a importância, meus irmãos, de sabermos ouvir. Eu até comentei na semana passada que a observação desse texto, no preparo dessa mensagem, eu tenho trazido isso para a minha realidade, para a minha vida. Só coloca para mim, tá, Raíssa, o relógio lá, por favor. Então, eu tenho trazido, irmãos, o conselho dessa carta para a minha vida pessoal. E é muito importante quando nós observamos a palavra de Deus e buscamos ouvir os conselhos dessa palavra. Paulo vai dizer para Timóteo que essas palavras, ou esta palavra, ela é poderosa para nos fazer sábios. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. E um dos trechos mais importantes da palavra de Deus, não que os outros não tenham a sua importância, nós sabemos disso, é quando nós observamos aqui a carta de Tiago. Inclusive falamos, quando começamos essa série de mensagens, que a carta de Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento, porque ele vai trazer conselhos práticos para a nossa vida cristã. E quando nós observamos esse trecho da palavra, o versículo 19, como falamos na semana passada, ele vai abrir chamando a atenção dos seus ouvintes, dizendo que o homem, ele tem que ser pronto para ouvir. Você viu que nós estamos vivendo dias tão corridos, que nós não estamos tendo mais paciência nem de ouvir os áudios até o final? O áudio, ele funciona lá na velocidade 1, nós vamos lá e colocamos 1.5, tem gente que já conseguiu treinar o seu ouvido para ouvir a 2.0. Eu não consigo, nem a 1.5 eu não consigo entender. O Jefferson mesmo ouve a 2.0. Quando está ouvindo os áudios perto de mim, eu pergunto para ele, como é que você consegue entender o que a pessoa está falando? É lógico que no caso dele tem um objetivo, né? A questão do trabalho. Eu preciso ouvir a demanda, mas ouvir de maneira rápida, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas ao mesmo tempo nós estamos ouvindo rápido e também fazendo outra coisa. O tempo hoje urge. E como o tempo está indo tão rápido, na verdade nós é que aceleramos o nosso tempo, colocando muitas coisas para se fazer dentro de 24 horas, porque o tempo não mudou. O tempo ainda possui 24 horas, mas nós estamos tão atarefados que nós não estamos tendo tempo para ouvir mais. E Tiago vai falar a respeito da importância de nós ouvirmos. Ouvir com atenção, principalmente ouvir a Deus, é característica importante na vida do crente. Falamos isso na semana passada. E hoje, queridos, eu quero comentar e compartilhar com os irmãos sobre a importância de sermos tardios no falar.
Eu me lembro que no ginásio, né? Hoje nem existe mais esse termo, ginásio. No segundo grau, eu ouvia o professor falar assim: você tem uma boca para você falar menos, e você tem 2 ouvidos para você ouvir mais. A parte B do versículo 19, ele vai tratar a respeito da importância de sermos tardios no falar. Porque a língua, ela deve ser controlada através da sabedoria. E como precisamos, irmãos, de sabedoria para controlar a nossa língua, controlar a nossa fala. A parte B do versículo, ele vai dizer assim, que este homem que foi chamado para saber ouvir, ele também tem que ele tem que estar atento. Além de ouvir, ele tem que ser tardio para falar. E quando Tiago ele vai fazer esse registro, é um registro que faz parte, irmãos, de um conselho que é prático e profundamente espiritual. Um conselho importante dado aqui pelo autor desta carta. Meus irmãos, o falar é uma característica tão poderosa que somente os seres humanos possuem. De toda a criação de Deus, somente o ser humano possui a característica e a capacidade de se comunicar através da fala. Inclusive é isso que nos diferencia dos animais. Ah, mas o que você tem a me dizer, pastor, a respeito do papagaio? Mas o papagaio, que é uma ave, ele já virou sinônimo de quê? De repetição. Quando alguém chama o outro de papagaio de pirata, é porque ele está sendo caracterizado por repetir aquilo que o outro fala. Então a capacidade do papagaio de falar está em 2 características dele. Primeiro, a de ouvir. Segundo, que a língua do papagaio, da arara, é igualzinha a nossa, se você for observar. Mas mesmo ele tendo a capacidade de ouvir e a língua igual a do ser humano, ele não desenvolve a fala se não começar a repetir na cabeça dele. E aí, falando a respeito do papagaio, eu sempre gosto de lembrar de algo cômico, né? Mas que serve de lição. O vizinho, não esse aqui, né? Mas o vizinho da igreja tinha um papagaio. E os irmãos vinham para a oração. E antes da oração, as pessoas que estavam ali presentes faziam os seus pedidos e no final davam o testemunho de pedidos de culto de oração que já haviam sido atendidos, eles queriam testemunhar. E sempre tinha um irmão que falava assim: se não fosse o Senhor, Satanás tinha acabado comigo. E todo culto, o papagaio do lado de lá escutava esse testemunho. Se não fosse o Senhor, Satanás tinha acabado comigo. Se não fosse o Senhor, Satanás tinha acabado comigo. E o papagaio começou a repetir lá na casa do seu proprietário. Todas as vezes que o proprietário brigava com ele, se não fosse o Senhor, Satanás tinha acabado comigo. Se não fosse o Senhor, Satanás tinha acabado comigo. O dono do papagaio perdeu a paciência com aquela ave, passou a mão nele, arrancou as penas dele, jogou ele lá no meio do mato. Ele levantou lá todo escatembado, sem as aves, sem a pena, e falou assim: se não fosse o Senhor, Satanás tinha acabado comigo. Então o papagaio, ele só fala aquilo que o outro repete. Agora tem algo mais sério acontecendo na produção dos filmes. O ser humano, ele gosta de ser dominado, vocês já perceberam isso? Tem aí o filme que já vem desde a década de 60, chamado Planeta dos Macacos. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem, a maioria conhece.
E vem sendo lançado trilogias desde a década de 60. A última agora, o terceiro filme lançado agora, por último, eu acho que de 2019, alguma coisa assim, 2018, bem recente. Planeta dos Macacos 3, o confronto final. Nesse filme, meus queridos, por causa do vírus da gripe símia, os seres humanos começaram a perder a capacidade de fala. Os macacos passaram a falar e os seres humanos começaram a perder a capacidade da fala. E aí, se você for assistir o filme com um olhar crítico, você vai ver a trama por trás. Como o ser humano gosta de ser dominado. Mas nós sabemos que a fala é uma característica única e exclusiva do ser humano. Inclusive, com palavras nós podemos edificar. Com palavras nós também podemos destruir. É muito fácil a pessoa passar o dia inteiro aqui, levantando essas paredes, e alguém chegar com a mão e empurrar. E em menos de 1 segundo destrói uma parede que levou praticamente o dia inteiro para... Por isso que Jesus disse que aquilo que contamina o homem não é o que ele come, não é o que ele ingere, mas sim o que ele põe para fora. Palavras que são lançadas, elas não podem ser trazidas de volta, porque a destruição já foi feita quando é falado. Então, com a fala, o ser humano ele pode edificar, mas também pode destruir. Provérbios 18, 21, a parte A, o texto diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Como é que tem sido as nossas palavras ditas aos nossos filhos? Como é que tem sido as nossas palavras ditas aos nossos cônjuges? Como é que tem sido a nossa comunicação no trabalho, na escola? Tudo isso pesa sobre o ser humano, que somente ele tem a capacidade de falar. E por causa desta seriedade, Tiago nos adverte: sejamos tardios para falar. Mas, meus irmãos, por mais que Tiago tenha falado ou escrito e chamado a atenção dos seus leitores, que o homem ou o seu leitor, ou até mesmo nós que estamos dentro da Bíblia, devemos ser tardios no falar, isso não significa que nós devemos ser omissos ou silenciosos diante do que é certo ou errado, mas sim que nossas palavras precisam ser guiadas pela sabedoria, pelo discernimento e pelo amor, porque falar impulsivamente revela orgulho e imprudência. Provérbios no capítulo 15, verso 18, a parte A, Salomão vai dizer: o que é impulsivo provoca contendas. Aquele rei, ele não tinha conhecido alguém tão instável e explosivo como o homem de quem Salomão estava falando. De quem Salomão estava falando? De todos aqueles que se colocassem diante do texto. Ele nunca havia tido o convívio com um homem tão explosivo, mas certamente, meus irmãos, ele conheceu muita gente a quem cabe o título de homem ou mulher impulsivo. Ele deve ter testemunhado muitas vezes tolices e pessoas com um gênio instável e um humor irritável. Salomão, por causa da sua posição de governante, quantas e quantas vezes ele deve ter tido contato com pessoas que transformam um diálogo simples em um atrito complicado. Quantas e quantas vezes Salomão deve ter tido contato com pessoas com gênio instável, com humor irritável, e que facilmente transformam uma discussão simples num problema gigantesco. Porque falar o que não se deve e agir com rispidez é provocar no outro uma reação que nós não sabemos.
fazer intrigas, fofocas, colocar um contra o outro, é piorar problemas tão simples e transformá-los em problema complicado. Mas nós somos chamados para agir com sabedoria e, em alguns momentos, escolher o silêncio. Valendo dizer, meus irmãos, que o que eu falei aqui não deveria ser nem nomeado entre nós. Fofocas, intrigas, conversinhas que não convém ao crente. Paulo, inclusive em uma tradução, eu não vou me lembrar aqui agora, ele vai chamar as conversas inconvenientes de loquacidade frívola, coisas sem valor, verborreia, palavras que não têm qualquer tipo de sentido ou conteúdo. Meus irmãos, a piedade, a vida piedosa, ela exige de nós domínio da língua. E o apóstolo Tiago, ele vai discutir isso no capítulo 3 dessa mesma carta. Palavras impensadas causam danos. A pressa em falar muitas vezes revela impulsividade e falta de reflexão. Palavras ditas sem pensar podem ferir, dividir e até destruir relacionamentos. Provérbios no capítulo 15, verso 1, Salomão vai dizer mais uma vez: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Desse modo, percebe-se que a resposta calma ou branda, ela consegue muitas vezes apagar o fogo, até mesmo daquelas mágoas mais profundas. Por causa desta realidade, antes de responder alguém que está nervoso, nós precisamos buscar saber o resultado do que nós vamos falar. Essa mesma tática aqui também serve para o pecado. Antes de pecarmos, nós precisamos saber o resultado do nosso pecado, principalmente pelo fato de já termos pecado aquilo antes. Por isso nós precisamos atentar para essas coisas. Então, nós precisamos ouvir antes de falar, pois isso é sabedoria. O versículo começa assim: devemos ser prontos para ouvir com atenção. E principalmente quando nós estamos ouvindo com atenção e nós apresentarmos empatia, nós vamos nos permitir compreender melhor situações antes de reagirmos de forma verbal. O sábio, ele ouve mais do que fala. O autocontrole, irmãos, é um fruto do Espírito. Controlar a língua é um sinal de maturidade espiritual. Ser tardio no falar demonstra domínio próprio, que inclusive é outro fruto do Espírito Santo. A fala do justo traz cura. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A fala de um justo, ela deve trazer cura, ela deve trazer paz num ambiente de guerra. Provérbios 10, 19, o autor diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. A sabedoria se manifesta na fala equilibrada, uma fala que abençoa, uma fala que cura, e não palavras impensadas, palavras sem sentido, como eu falei aqui, a verborreia, né? Esse é o conceito. O conceito de verborreia é o excesso de palavras com pouco conteúdo. Do que nós temos alimentado os nossos ouvidos? Quantos aqui tem streamings de filmes em casa? Que é aquele plano, né? De filme em casa. Só eu e Alex? Observem para ver.
Acredito que eu tenho 3. Eu tenho 3. Nenhum dos três, tirando os programas, né, tirando os programas de culinária, que alguns têm, né, programas de culinária, programas falando a respeito da vida selvagem, o restante é tudo violência, intriga, e isso vai alimentando a nossa alma. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a reagir de acordo com o que o filme está ensinando. Por isso nós precisamos observar o que tem nos alimentado. Assim, aí a gente vai ver por que você contratou. Eu contratei porque juntamente com aquele plano vem o futebol, né? Vem ali o programa de futebol. Vem ali o programa de vida selvagem. Vem ali o programa de mestre Cuca, o chefe de cozinha. Agora, os outros, nós precisamos ter muita sabedoria para... E nós tratamos isso como coisa de somenos, não observamos. Violência, intriga e outras coisas que esses filmes eles vão suscitando na sociedade, em nós, e que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos agir da maneira com que os filmes estão determinando para que venhamos agir. E aí nós podemos passar para a questão prática. Antes de falar, pergunte: isso é verdade o que eu estou ouvindo? Isso é necessário o que eu estou falando? Isso edifica aos ouvidos de quem está próximo de mim? Por isso nós devemos olhar para algumas questões importantes para a nossa conduta. Orar pedindo sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus que guie as nossas palavras. Nós precisamos praticar o silêncio consciente. Muitas vezes é melhor o testemunho do silêncio ou uma atitude calma do que uma decisão afrontosa ou uma fala impensada. É muito mais importante ter um ouvido atento do que palavras impensadas. A nossa abordagem, meus irmãos, num caso concreto, em algo que você está vivendo, ela precisa ter sabedoria, ou seja, nós precisamos usar a nossa experiência do dia a dia para tratar, para que com a nossa atitude, venhamos ser pessoas ou agentes que edifiquem o ambiente em que eu estou vivendo, refletindo assim um coração transformado, um coração regenerado, um coração que foi mudado por Jesus. É muito mais fácil sermos imprudentes na fala do que sermos prudentes no ouvir. Mas Tiago está nos chamando para fazer ao contrário, sermos prudentes no ouvir e falarmos pouco. Eu disse na semana passada que quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, nós falamos tanto e no final, nós até dizemos para Deus, e compartilhamos isso com algumas pessoas que temos liberdade, fala assim: olha, eu não tenho experiência de ouvir Deus. Mas se nós experimentarmos na nossa prática da oração, ficarmos um pouco em silêncio, né, irmã Marli? Para ouvir a Deus, nós vamos ouvir até o silêncio de Deus e entender o seu propósito, inclusive nesse silêncio. Nós precisamos ter sabedoria no falar e sermos tardios em irar-se. As pessoas estão nos observando. Os nossos filhos nos olham em casa. O meu filho vai copiar aquilo que eu faço em casa com a minha esposa. E outros comportamentos serão desenvolvidos a partir desse. A minha filha,
ela vai me replicar nos seus relacionamentos com a maneira que eu trato o meu esposo. Nós precisamos atentar para essas coisas. Ouvir mais, falar menos. Porque no momento que nós formos falar, haverá sabedoria na nossa fala. Vamos edificar ao invés de destruir. Quero dizer aos irmãos que existem pessoas lá fora que estão atrás de uma palavra, rema, uma palavra viva. E você e eu temos essa palavra. Precisamos ser tardios no falar. Aprender isso com Tiago. Amém?